Nosso evangelho de hoje é João 8, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Trata-se de um texto que, para alguns estudiosos, pertence a Lucas. De qualquer forma, está aqui em João como sinal do verdadeiro Mestre. Pois bem, Jesus, estando em Jerusalém, não deixa de passar seus momentos de oração no Monte das Oliveiras, do lado de fora da cidade, podendo ver a cidade enquanto todos dormem. Depois de passar quase a noite inteira na intimidade de Deus, volta ao templo, que deveria ser o lugar do encontro com Deus, mas estava, infelizmente, servindo à sede terrível da ganância e da dominação. Todo o povo se reuniu em volta dele, significando Israel e toda a humanidade necessitada do verdadeiro ensinamento da verdade sobre Deus e sobre o homem e sua missão na terra. Na qualidade de verdadeiro mestre, sentando-se, começou a ensiná-los. A vida de Jesus já era o mais autêntico ensinamento, ainda mais quando se tratava dos exemplos milagrosos operados, dos ensinamentos sobre o reino de Deus e o testemunho de sua vida quenótica, esvaziada, colocada como dom de salvação. Em oposição ao mestre autêntico, surgem de repente os falsos mestres, os conhecedores, entre aspas, da lei e os fariseus, donos do saber, aqueles que têm a lei na mente, os cânones bem memorizados, os livros do Pentateuco fervilhando em seus raciocínios, mas no coração só vazio, secura, rispidez, ignorância e sentimento de superioridade. Eles são amigos da justiça segundo seus interesses, o que deixa de ser justo, porque por justiça entende-se a realização do plano salvífico de Deus atuando por meio daqueles que fazem a sua vontade. Isso dentro do contexto da Sagrada Escritura. Apegados a si mesmos e ao passado, sentem tremenda dificuldade de se abrirem à novidade de Deus. Na verdade, eles agem como alguém que está fisicamente no presente, mas com a mente presa ao que os satisfaz. Também
ao seu passado e cheio de ansiedade pelo futuro, assoberbado de si mesmo e com os olhos fixos no antes e no que pode conquistar, e por isso afastado do presente de Deus. Nesse estado de vida é que vem em Jesus uma ameaça, uma pedra de tropeço, um desequilibrador, um falsificador das ideias por eles fundamentadas e contrárias ao verdadeiro sentido da lei de Deus. Eles praticam a injustiça ao determinarem, por exemplo, a morte daquela adúltera, mas sem levar à morte também aquele que estava com ela em adultério. A imputação do crime cabe, em primeiro lugar, ao homem, depois a cúmplice, condenados com pena de lapidação, é o que diz Levítico 20, versículo 10, e Deuteronômio 22, 22. Ao trazerem essa situação para Jesus, querem, antes de tudo, ridicularizá-lo, desmoralizá-lo diante do povo que o escutava e aprendia com ele. Iniciam um instante de humilhação, tratando falsamente Jesus como mestre, quando eles o consideravam o trapaceador, um falsário. Eles se aproximam com ferocidade ou com a ferocidade do diabo e com a fraqueza de um cristal nas mãos de crianças. Na verdade, falsários, injustos, deturpadores e traidores são eles que, mesmo tendo as Escrituras, não aplicam para si seus ensinamentos. Basta observar Levítico 19, de 15 a 37, onde se manda não cometer injustiça em julgamento e cumprir os estatutos do Senhor. Injustamente lançam a mulher no centro entre todos e diante de quem pode agir com a justiça e a misericórdia divinas. Acusam-na de adultério diante de Jesus e transmitem a pena devida a ela, segundo a lei de Moisés. Na verdade, se não fosse o interesse de destruir Jesus, eles poderiam tê-la apedrejado no ato, quando foi descoberta em adultério, segundo o modo injusto deles diante da lei. Então, Jesus escreve no chão. O que ele estaria escrevendo? Não estaria ele dando um sinal das tábuas da lei escritas por Deus, mostrando a verdade da lei na prática da misericórdia? Seria um sinal de que faltava algum complemento naquele julgamento? Poderia, talvez, não estar escrevendo nada. Pois bem, Jesus, diferentemente dos mestres de Israel e fariseus, tem interesse em salvar a todos, inclusive os inimigos, os donos do conhecimento, mas que na verdade são ignorantes da mesma lei que defendem. Ele revela o mais autêntico significado da lei. Jesus, sendo expressão autêntica da misericórdia de Deus, deseja ardentemente cumprir a justiça, que naquele momento expressava-se como estabelecimento da verdade sobre Deus, sua lei e sobre o homem pecador necessitado de sua bondade. Pois bem, disse Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos somos pecadores e, como tais, somos réus de morte. Um pecador não tem poder de tirar a vida de um outro. Ambos merecem morrer. Ali, somente Jesus poderia apedrejá-la, porque não tinha pecado. No entanto, ele veio para que todos tivessem a vida e a tivessem em abundância. João 10, 10. Jesus quer salvar tanto a mulher quanto seus inimigos, pois todos necessitam da misericórdia de Deus. Ele não responde com a mesma moeda, mas com bondade e interesses salvíficos.
Eles, por sua vez, entenderam a mensagem de Jesus, aquele profundo ensinamento, e foram-se todos sem condição de realizar o que pede a lei. Jesus, único capaz de fazê-lo, perdoa aquela mulher, concede-lhe uma nova vida, um tempo novo, uma nova história, restando a ela permanecer firme e fiel em Jesus. Não trilhar outras estradas, mas voltar-se para Deus, andando por aquele que é o único caminho, verdade e vida. Jesus Cristo tomou a iniciativa da salvação tanto para as lideranças judaicas quanto para a mulher encontrada em adultério. Nas duas situações, não houve arrependimento para se merecer a misericórdia. Sabemos que a salvação é, antes de tudo, uma iniciativa de Deus e, em segundo lugar, uma resposta nossa. Na atitude de Jesus, houve um ensinamento profundo sobre a lei, a explicação mais elevada do seu significado, servindo tanto para a transformação das mentes dos que falsamente buscavam justiça, quanto para a transformação daquela que necessitava urgentemente da descoberta do seu valor em Deus. Agora se faz necessário começar uma vida nova. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Isaías 43, 18. Israel gritava pela libertação da escravidão da Babilônia. Pois bem, Deus prometeu, agiu e, de fato, colocou aquele povo de volta na sua terra. É justamente isso o que está acontecendo na vida daquela mulher e dos seus inimigos. Ambos estão tendo a possibilidade, uma vez esquecendo um passado de prisões, de recomeçar uma vida nova. Não se trata de um qualquer modo de vida, mas de se viver segundo Jesus Cristo. São Paulo diz, depois de ter largado o passado, a prisão da lei, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus, o Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo como lixo para ganhar Cristo. Filipenses 3:8. Será que aqueles acusadores mudaram realmente? Será que tiveram coragem de se desapegarem do passado para abraçar a novidade que é Cristo? Será que aquela mulher realmente seguiu o conselho de Jesus de não mais pecar? Será que ela realmente largou tudo para seguir Jesus Cristo? E quanto a você? O que ainda impede sua decisão total por Jesus? Quando largará suas próprias vontades para viver a vontade de Deus? Deseja a prática da justiça segundo a lei ou segundo Jesus Cristo? O que nós ainda estamos esperando? É este o momento de abraçarmos a bondade de Deus, segui-lo de coração. Veja que não basta simplesmente dizer, nem eu te condeno. É importante dar um segundo passo, não pecar mais. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.